Olá, tudo bem? Eu sou Mama de Nikice Kialonge, ou Mãe Simone de Oiá. Hoje eu vim aqui falar de Bori, mas antes de eu falar de Bori, eu quero falar com vocês a respeito das nossas últimas aulas, né? Nossas últimas aulas não, nossas últimas discussões, nossas últimas palestras e explicações sobre Ori, que estão aqui no meu canal, que eu peço a vocês que curtam, compartilhem, comentem, né? Isso vai ser assim de imensa gratidão para mim. Meu coração vai ficar cheio de gratidão por vocês terem feito isso por mim. É uma troca que nós fazemos, né? De boa vontade. Então eu peço a vocês que curtam, que compartilhem, que comentem, tá? E compartilhe com os seus irmãos de ler, se assim vocês acharem que o que eu vou dizer é relevante, tá bom? Então vamos dar uma recapitulada. Hoje eu vou falar de Bori, mas primeiro eu preciso falar sobre Ori, um pouquinho, recapitulando, né? Então, o Ori é a cabeça onde nós louvamos e cultivamos, tá? Por possuir um ancestral, possuir uma cabeça ancestral. Nossos ancestrais estão junto de nós, né? Junto ao nosso Ori. E é atual chamar o Ori, né? Hoje, ultimamente, se chama-se Ori de cabeça. É a estrela maior onde aprendemos a cultuar ancestralmente para contribuir com a evolução daqueles que nos cercam, ainda que preparando para a existência futura. Os 9 planos da vida, através de cada um deles, buscamos a nossa evolução, pois só assim atingiremos o ponto mais próximo da nossa evolução espiritual, de acordo com os desígnios de Olodumare, e ocuparemos espaços com determinados deveres, né, que nos é dado através do nosso karma, os quais ainda nos ajudará aí ajudará os demais irmãos que estão à nossa volta, que são a nossa família, que estão junto de nós, nossos familiares, amigos, né? Na sua evolução terrena e dentro do terreiro também. Partindo da hierarquia maior que é o sacerdote ou a sacerdotisa. Então, dentro de um terreiro, a gente junta os nossos axés, aquilo que nós chamamos de ancestralidade, a gente se junta. Mas se junta aleatoriamente? Não. Se junta de acordo com o nosso destino. Nada é por acaso e ninguém está na vida do outro por acaso, tá? Durante as minhas pesquisas, eu costumo escrever, por isso que eu estou aqui lendo, tá? Eu escrevo tudo aquilo que eu pesquiso para eu não errar e falar as coisas certinho, do jeito que tem que ser. Então, vocês, por favor, me desculpem se por acaso eu estiver olhando para baixo e não diretamente para vocês. Bem, eu, Simone, de Oiá, me sinto à vontade para comentar com vocês sobre esses assuntos diversos, porque eu tenho uma linhagem bem ampla, né, desde pequena, sobre o candomblé e sobre a vida, né, dentro de um centro. Eu tenho 21 anos de obrigações, né, já dadas, concluídas. Já sou, né, como vocês dizem, né, um cabeção. E fui iniciada em Ifá. Hoje eu sou uma ninfa. Então eu me sinto à vontade de poder falar certas coisas com você, tá? Não é nenhuma marmotagem, não é nada que vocês não possam saber. Tudo tem um limite e eu vou até onde eu posso ir nesse limite, tá bom? Como vocês sabem, o nosso candomblé é uma coxinha de retalhos, onde podemos agregar conhecimento a todo tempo e a qualquer hora. Essa coxa é feita de sabedoria, onde cada um costurou o seu pedaço. E eu estou aqui para costurar o meu, junto de vocês, deixando a eternidade isso aí. Eu estou aqui e faço parte, né, dessa colcha de retalhos. Aos pouquinhos, humildemente, divido com vocês o pouco que sei, proporcionando assim a todos de usufruir um pouquinho do meu
entendimento e do sistema litúrgico, que é a diáspora africana, né, a qual eu me insiro. Eu peço a aos meus mais velhos, se acaso houver alguma diferença no meu pensar, pois sou apenas um pedacinho, né? Um pedacinho da costura dessa colcha chamada candomblé, que é uma cultura imensa e que muitos sabem muito mais do que eu. Então, eu humildemente venho aqui explicar àqueles que sabem um pouco menos do que eu, tá? Então, voltando ao Ori. O Ori, na realidade africana, é uma divindade, como sabemos, através dos vídeos desse canal, né, que eu já coloquei aqui, que eu falei anteriormente, cultuada como condições de arquetipos e próprias. Então, tem um cultivo próprio do Ori. Porém, hoje cultuaremos o Ori como cabeça num todo, termo o qual sempre nos referimos ao Ori como cabeça, tá? Então, geralmente as pessoas referem-se ao Ori como cabeça. Se vocês escutarem algum barulho, é porque está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. E hoje está demais. Hoje a chuva não para. Tá bom? Então, a cabeça do ser humano é dividida em 4 partes, vista da posição vertical. Tá bom? Então, são os 4 pontos cardeais. Tem a frente da direita, a frente da esquerda, a frente traseira e a frente da parte traseira esquerda. Então, é dividido assim, né? Certo? E aí, cada canto tem o seu nome, o seu Odu, né? O seu regimento e faz parte da cabeça tudo isso. Dentro desses setores que eu expliquei para vocês agora, a cabeça, nesse sentido, reconstitui qualquer dano causado por relações e ações inadequadas na tentativa de vencer o que você quer, né? De fazer o que você quer, fazendo com que uma nova oportunidade seja, a partir de então, construída. Então, voltando, o nosso Ori é que constrói, né? O nosso querer, a nossa vontade. E quando a gente está com o Ori desestruturado, a gente precisa reestruturá-lo de diversas formas. Como nos vídeos que eu coloquei abaixo, que eu peço que vocês assistam para que vocês entendam melhor, como também fazendo um bori com um sacerdote, uma sacerdotisa, uma ialorixá, um babalorixá, que vai jogar e vai saber o que é necessário para o seu bori, tá? Para acalmar a sua cabeça, o que é preciso para acalmar os seus orixás, para agradar os seus orixás, tá bom? Isso tudo é feito no jogo. Então, só um babalorixá pode, né, ajudar vocês nesse sentido. As relações com tentativas de conquista às vezes causam lesões e interagem na existência da pessoa. Então, às vezes, essas lesões elas nos causam depressão, ansiedade, né? Levam a gente a pensar coisas erradas, a pensar errada, a pessoa fala A, a gente entender B, né? Então, tudo isso a gente deve levar em consideração no desenvolvimento da pessoa, porque interfere direto ou indiretamente nas nossas tentativas de conquistas, impedindo ou ajudando essas mesmas conquistas. Aos que impedem, são regidos pelos sentimentos de inveja, ganância, ou na maioria por casos sentimentais de inferioridade, desculpa. E ainda temos aqueles que acham que as vitórias só oferecem, só devem ser oferecidas e só devem ser agregadas a eles. Eles é que podem ser os vitoriosos, as outras pessoas não, né? Eles têm o sol na barriga, são eles que estão sempre certos. Então, isso tudo acarreta no nosso Ori, na nossa cabeça, uma forma negativa, tá? E a gente tem que pensar nisso como um empecilho nas nossas vitórias, tá?
Porque sendo egoísta, as nossas vitórias são limitadas. Então precisamos pensar que o mundo, ele não gira só para a gente. Ele não é só criado especialmente, exclusivamente para a gente, né? Todos nós merecemos a felicidade. Todos nós temos direito à felicidade. E a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça. Nascemos para ser felizes, tá bom? Então, quando deparamos com um tipo de gente com esse subconsciente, né, a gente libera quase que imediatamente, né, uma quantidade maior de energia, de proteção, e que vai nos causar uma sensação de cansaço, de desânimo, de desistência. A gente vai se sentir fraco, porque a gente escuta essas pessoas falarem certas coisas que não são, né, favoráveis àquilo que a gente pensa, que a gente deseja. Então, se a gente for uma cabeça fraca, a gente acaba entrando nesse mundo dessas pessoas invejosas, dessas pessoas que são egoístas. Então, a gente tem que estar sempre com o nosso ori e a nossa cabeça balanceada, sempre equilibrada. Nessa hora, devemos parar para refletir, parar para pensar no nosso próximo passo, para que não falhamos nas nossas conquistas. É aquele chamado plano B. Então, quando a gente sente que a gente está sentindo essa energia, a gente tem que partir para o plano B, ou seja, macumbar. Porque todo macumbeiro tem que macumbar. Esse é o princípio de toda macumba. Quem é macumbeiro, macumba. Se tem alguma coisa que não está de acordo com o que você deseja, não para o mal, né? Claro, porque todo mal volta, mas eu digo para a sua felicidade, para aquilo que você deseja, que não vai ferir ninguém. Então você pode e deve fazer um ebó, fazer um bori, né? Fazer uma oferenda, fazer uma comida, um agrado a Exu, para que você possa ser beneficiado. Afinal de contas, essa é uma das funções do nosso da nossa religião, né? Positivar a nossa vida, ensinar a nossa vida, a ensinar a gente a viver melhor, a ter uma vida melhor. Então, quando a gente se depara com isso, a gente é o momento da gente jogar para saber o que fazer, né? Procurando um zelador espiritual que nos orientará para fazer um ebó, um agrado, um alimento, como eu falei, uma oferenda, a nossa cabeça, e para que os orixás vinculados a nós, né, a nossa cabeça, nos preste um socorro, né, venham ao nosso favor, curando assim lesões ocasionadas por lutas e dificuldades, decepções que passamos no dia a dia, nos livrando de processos depressivos e de resistência àquilo que a gente deseja, certo? Então, essas pessoas que eu falei, né, que são negativas, elas nos relacionam e nos querem mal. E com isso, elas desenvolvem um ponto de vista que a gente as considera como inimigos. Mas, na verdade, elas não são nossos inimigos, tá? Eles são seres como outros qualquer, como nós, que eles estão ali para nos ajudar na evolução espiritual nossa, tá? Então, nós não devemos fazer queimação, nós não devemos fazer feitiço de destruição, porque tudo que vai volta. Então, eu faço uma queimação para alguém, mas essa queimação pode até pegar naquele alguém se ele estiver despreparado, como eu falei, estiver desprotegido, mas você pode ter certeza que ela vai voltar para você um dia. E às vezes você, quando menos esperar, ela volta e te derruba. Então, essas pessoas, né, maléficas, podemos assim dizer, que a gente considera como nossos inimigos, na verdade elas não são nossos inimigos. Elas são apenas pessoas que são colocadas no nosso caminho para nos ensinar a não ser como elas e nos ensinar a contornar os trabalhos, né? Contornar, não os trabalhos em si, eu usei a palavra errada,
desculpem, contornar aquilo que foi colocado como pedra, como empecilho nos nossos caminhos, tá? Essas pessoas fazem parte do crescimento, do desenvolvimento do nosso destino, de nós como pessoa, como espírito. São executoras dos sacrifícios impostos, né, por Olodumare ao nosso destino. Então, elas são, na verdade, nossos ajudantes, porque se a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, com o adverso. Então, temos que pedir todo dia ao nosso Ori que nos ajude a ter alegria, a ter discernimento, a ter visão e saber, né, trabalhar em nós a, como lidar com a adversidade que a todo tempo existe. Não só para nós, né, candomblecistas e faístas, iniciados em Ifá, como também para todo mundo, até mesmo para o ateu. Então, isso é comum a todos, as dificuldades. Então, mas temos que ter a cabeça centrada, equilibrada, para a gente poder saber ter o plano B, saber se livrar, contornar, se abaixar humildemente, aguardar a tempestade passar e retornar ao nosso caminho de forma melhor, de forma mais evoluída e mais seguros daquilo que a gente quer. A partir desse momento, nós passamos pelas limpezas espirituais e alimentamos nossas cabeças. Elas são descodificadas dos nossos caminhos pessoais e iniciamos uma nova jornada. A jornada após o Bori, a jornada após a feitura, a jornada após um ebó. Enfim, uma jornada após um relacionamento mais estreito com os nossos orixás e o nosso zelador, porque é ele que vai nos ajudar a se conectar com, né, os nossos orixás. Ele que vai nos iniciar no culto aos orixás, né? Vai fazer nascer, como a gente fala, nascer em nossa coroa o nosso orixá, os nossos orixás, né? E o Ajuntó, etc. Que vocês já devem saber, creio eu. Bom, é através de confiança e fé entre a pessoa e o zelador que os orixás eles vão fazendo, né, com que tenhamos novas oportunidades e às vezes após essa nova jornada os caminhos são até invertidos, pois somos colocados à prova para sabermos ou não se temos realmente condições de merecer coisas que situações anterior nos consideramos vítimas. Pois, aos olhos de Olodumare, precisamos saber a importância de sermos doadores de sentimentos pelo qual é representado por satisfação, superioridade, importância, determinação e vaidade. Eu vou parar aqui para explicar um pouquinho melhor. É assim, muitas coisas que nos acontecem, na verdade, são provas que nos são colocadas por Olodumare para que a gente aprenda a não ser superior, a saber a nossa importância, mas saber que nós não somos tão importantes quanto o outro, que somos iguais, temos humildade, né? Sabemos ter determinação, sabemos ter perseverança naquilo que a gente quer, que a gente deseja, diminuir a nossa vaidade diante do outro, né? Acharmos que somos melhores do que os outros. Então a gente tem que saber dosar, ter um balanço, saber equilibrar todas essas qualidades que não são, nem sempre são qualidades, às vezes são defeitos, quando são exageradas. Então a gente não pode estar lá em cima nem lá embaixo, a gente tem que estar no equilíbrio, certo? Nossa mente, nosso ori e nossa vida tem que estar no equilíbrio. A gente não é mais importante que ninguém, mas também não somos inferiores a ninguém. Certo? Não somos melhores do que ninguém, mas também não somos inferiores a ninguém. Não estamos abaixo de ninguém. Nós somos iguais perante o Olodumare, tá? Então, nós devemos, né, tomar cuidado e evitar, pois também podemos sermos vítimas, né, desses sentimentos representados de inferioridade, de negação, de tristeza, que nos acarretam isso, né?
A gente pode até pensar que é melhor do que o outro, mas lá no fundo, lá de noite, deitadinho na nossa cama, com a cabecinha no nosso travesseiro, a nossa consciência nos fala daquilo que a gente fez de errado. Pelo menos quem tem consciência, quem tem Deus no coração, vai saber disso, né? Que fizemos de errado. A gente não consegue dormir, a gente sabe que fulano de tal tem uma sabedoria um pouquinho maior do que a nossa, é um pouco mais inteligente do que nós, né? E às vezes a gente é feito de bobo, ou às vezes a gente faz o outro de bobo, mas sabemos que não é certo, não é necessário, que isso não está de acordo com o que o Olodumare nos ensina, né? No que a vida deve nos ensinar, como a vida deve ser. Então, a nossa consciência, ela é parte de um todo, é parte da nossa cabeça, tá? Veja bem, a diferença entre dar e receber é mínima. Como assim mínima? Porque toda vez, por exemplo, que eu estou aqui, né, sentada, doando o meu tempo a vocês, eu tô dando alguma coisa a vocês, certo? E ao mesmo tempo recebendo o carinho de vocês ao momento que vocês estão aí, também doando o tempo de vocês para me assistirem. Então, por isso necessitamos saber e estar atento às duas relações, né, adversas, que são isso, dar e receber. Então a gente tem que saber dar e tem que saber receber, na mesma proporção. Dessa forma, a nossa gratidão vai gerar um sentimento de esforço mútuo, né? Nós dois, eu aqui e vocês aí que me assistem, estamos num esforço mútuo e isso gera uma gratidão minha por vocês estarem curtindo, compartilhando, né? Assistindo, né? Dando seu like, comentando e vocês estarem adquirindo algum tipo de conhecimento ou que possa agregar ou então discordar, que eu também estou aqui para isso, né? Para discordar de mim nos comentários e tal, mas eu espero que eu possa estar agregando conhecimento a vocês. É nessa área que é armazenado, tá? Na nossa cabeça, no lado esquerdo, é armazenado os dispositivos de caminhos ancestrais que geram dentro de nós as intuições às vezes até maléficas, tá? Dependendo muito da cabeça da pessoa, que nos levam a caminhos de crime, de assassinato, de genocídio e também caminhos assim de abominação da sociedade, sabe? De crimes altamente elaborados, de coisas assim meio maléficas, vis. Essa parte também é capaz de nos levar a fazer coisas de ondas aos olhos da sociedade, como a punição, não digo punição, mas como pretensão, né? De sermos melhor, né? De sermos alguém a quem, ao final, seremos pegos e presos por isso. Então a gente tem que ter cuidado, que a nossa cabeça pode virar, né? E ter esse lado ruim aflorado, às vezes também de algum ancestral nosso, de alguma coisa que ficou para trás no momento da gente fazer o bori, tá? Então, a gente pode se comportar de uma forma que a gente nunca pensou ter esse poder ou se comportar se o bori for feito errado. Se o bori for de uma forma que não é exatamente aquela forma que o jogo determinou como uma receita de bolo. O nosso bori não pode ser uma receita de bolo. Cada pessoa tem um bori, né? Uns ingredientes do bori a ser feito, tá? Devido à sua ancestralidade, devido a seus orixás. Então, voltando aqui à parte negativa, né? Quando acontece de alguém fazer um bori errado, nesse caso, armazena-se também na parte traseira esquerda os desejos mais criminosos da área sexual, tais como a pedofilia, necrofilia, a sadogeria,
os estupros, levando a mente humana a realizar estupros seguidos de tortura e morte. Desta forma, precisamos entender no ato, né, do nosso bori, que administramos o bem e o mal ao fazer um bori, tá? No que temos que saber no que a gente está mexendo na cabeça daquela pessoa quando se faz um bori. Que de repente, sem querer, mexemos nessa caixa de Pandora, né? Uma caixa assim onde a gente abre e sai coisas terríveis. Então a gente tem que saber o que está fazendo ao fazer um bori, tá bom? Nós estamos mexendo não só com o orixá da pessoa, como também com os ancestrais, a espiritualidade, né? E essa espiritualidade pode ser abalada e deixar a pessoa com uma mente deformada, espiritualmente, dizendo, né? E às vezes até por contaminação espiritual e ambiental, uma contaminação alimentar espiritual, ou até mesmo contaminação comportamental. O que é isso? Contaminação espiritual, alimentar, contaminação espiritual e ambiental. Quando a gente faz um bori, nós temos todo um ritual. E ao alimentar o nosso orixá, nós temos que saber como alimentar aquele orixá, qual comida exata, o que leva exatamente, quais são os ingredientes, né? Por exemplo, um exemplo simples, né, que todos nós sabemos. Oxalá não leva dendê, comida de Oxalá não leva dendê. Alguns tipos de pessoas que possuem, né, certo tipo de Oxalá,